Bom, esse é o Conversas e Conexões, né, que é a área de produção de conteúdo da Feira Conexão Design. Eu sou a Eliane Mello, eu sou jornalista e curadora da feira, sou curadora de design. E desde que a gente começou com essa fase de isolamento social, eu trouxe o Conversas e Conexões aqui para esse trabalho online. E fiz uma série de entrevistas já com os grandes promotores de eventos de design, né, para a gente saber como é que iam ficar os eventos. A gente ainda está tentando descobrir em função dessa quarentena. E agora abro esse novo ciclo de conversas sobre design sustentável com você, Fernando Mascaro, arquiteto, designer, consultor em design sustentável. Mas eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua, Fernando. Boa noite. Bom, você já falou um pouco aí, me formei já há um tempinho, né? 45 anos no mercado, né? Tentando fazer com que o design seja uma coisa transformadora, né? Eu sempre digo que o design, para mim, é sempre uma coisa experimental. Não existe o definitivo, né? É como a gente falou, assim, é como a vida da gente, né? Projeto de vida, é um dia após o outro, né? O design não se repete. Eu falo, design é uma coisa de fato transformadora. E ao longo desse tempo, fazendo um resuminho, né? Eu venho trabalhando com escolas, né? Com indústrias, particularmente. Eu não sou um autor de design. Olha, o que você, né, você fez, né? Eu tenho um móvel aqui em casa que eu desenhei, né? Mas único, né? Não vou mostrar, né? Para não passar vergonha. Mas sempre me dediquei, sempre gostei muito de estar nas cadeias produtivas, principalmente daquelas de consumo de massa. Então, trabalhando com fábricas, com designers, né? Dentro das empresas, né? E com escolas, fazendo uma aproximação, né? Entre as escolas, as indústrias, o mercado. E isso mantém a gente vivo, né? Porque, poxa, é tanta coisa que a gente aprende, né? No dia a dia. Então, vamos começar com você nos ensinando aqui o seu conceito sobre design para as massas. O que quer dizer isso? Ao longo do tempo, né, eu aprecio demais, né, como já te falei, né, o design autoral. E o que acontece com o design para as massas, né? Hoje a gente vê por aí esse monte de loja de 1,99 com produtos dos mais diversos tipos, né, e qualidades, né, principalmente. E como a gente está num país, né, eu falo assim, o Brasil é um país muito bacana, né? Porque, poxa, olha o tamanho que é, né? É um continente, não é um país só, é um continente, né? Às vezes a gente vê aí... Diversidade de culturas, de sotaques, de comidas, aqueles mapas, de o mapa do natureza. Brasil com toda a Europa que cabe dentro, né? Então, e a gente tem uma pirâmide social, né? Uma base muito grande, né? Assim, a pirâmide é muito alta e com uma base muito grande. E a gente brinca assim, poxa, como é que a gente faz design para os sem design? Sem design talvez sejam aqueles que nem sabem do que nem está falando, né? Só veem pelo utilitário e não... né, tem aquela velha fórmula, né? Forma, função. Mas, como a gente fala, se não houver emoção, pode custar R$1, pode custar 5, 10, 200, 5 mil. Né? Acho que a emoção é uma coisa muito forte. Então, para mim, essa coisa do design, indústria massiva, né? Num país com 215, 212 milhões de pessoas, né? É um negócio maluco, né? Porque, assim, como você ainda lembrou, temos culturas diferentes dentro do Brasil. Felizmente, todo mundo fala português, né? Com sotaques, né? Expressões idiomáticas e tal. Mas, como temos culturas também diferentes, inclusive pela própria condição climática e geográfica diversa que a gente tem, fala assim, puxa, como é que você faz alguma coisa para milhões, né? Para 200 milhões de pessoas? Pois é, como é que a gente faz para o design chegar onde ele mais deveria estar, né? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas que não têm essa qualidade. Como é que a gente faz? Eu sempre
gostei de trabalhar, né, nos anos de experiência dentro de fábrica, e de fábricas que têm áreas de design, né, que são pouquíssimas no Brasil, né, sem desmerecer a parte de engenharia, mas normalmente assim, ó, tem lá a engenharia de produto. Você não escuta falar, olha, a área de design da empresa. Tem a engenharia de produto, que normalmente, ou em algumas etapas, tem designers trabalhando, arquitetos, pessoas criativas de alguma Você forma. diz um departamento, uma área formada especificamente por designers. Exato. Né? Então, assim, nas empresas de embalagem, eu imagino que isso já, na indústria de embalagem, isso já é mais presente, né? Imagino. Normalmente, na indústria de embalagem, né, você tem, obviamente, uma questão de otimização de produção, né? E, obviamente, a embalagem não se resume só na proteção, mas também a gente não pode esquecer que tem a comunicação. Né? Uma embalagem, sei lá, de produtos alimentícios, por exemplo, né? Mas a gente fala assim, você chega no supermercado, né? Às vezes as pessoas não estão preocupadas com a forma da embalagem, mas até o que ela comunica. É parte do design, lógico. Né? A gente tem que pensar. Eu falo design, né? Uma coisa que não é uma coisa de uma coisa. O design da embalagem, o design gráfico. Né? Você falou design como um sistema. É um sistema, né? Um conjunto de coisas que tem que serem pensadas. E para que isso aconteça de uma forma que privilegie, vamos dizer, essa nossa magnífica população, 212 milhões de pessoas, eu falo sempre assim, sempre insisti muito nos trabalhos com escolas com quem eu interajo, nos cursos de extensão e tal, é que assim, a gente tem que estar no mercado. Né? Não existe design de prancheta. O design acontece na hora que você vai conversar com as pessoas. Mas como é que você vai conversar com 200 milhões de pessoas? Não. Mas você tem que estar no mercado olhando. O que as pessoas consomem, como elas consomem. É um aprendizado fantástico. Conversar. Tem uma velha frase, né? O consumidor não sabe dizer o que ele quer. Mas será? Será que a gente já perguntou para ele? A hora que você pergunta, ele fala tanto... Né? Eu, quando saio na rua, tal, eu converso, peço licença, tal. Nossa, se falasse assim, se fosse antigamente, eu acabava o filme, o cara estava lá falando ainda. Né? Na realidade, o consumidor tem uma grande necessidade de dizer o que ele quer. E a gente, como designers, entender, né, e transformar aquilo em alguma coisa que faça sentido para quem consome. Então, Fernando, uma das coisas que você está dizendo é que você acha que para tornar o design mais popular no Brasil, isso passa também pela formação, pela inserção desse tipo de conteúdo nas escolas. Exato. Hoje, a gente tem excelentes escolas, excelentes cursos de design aqui no Brasil. Em alguns casos, em algumas partes, eu vejo que começa a acontecer uma especialização na graduação, o que eu não curto muito. Né? Eu acho que a especialização poderia vir depois da graduação, né? Na pós, tal, alguns focos. Mas eu ainda tenho a sensação, até por uma questão, né, de a gente às vezes deu muito a cara para levar umas porradas assim, né? Que o mais interessante é o desafio. E, às vezes, nas escolas isso não acontece. Né? Então, acho que o desafio é um negócio fantástico. Assim, você já fez isso? Às vezes a gente, lá atrás, isso, no começo de carreira, falava, nossa, já fiz um monte. Aí chegava no escritório e falava assim, pronto. Nunca fiz esse treco, agora tenho que fazer. Era a melhor forma de aprender. Né? Sim, os cursos de extensão que você... Os seus cursos de extensão nas universidades, eles acontecem em nível de graduação ou pós-graduação? Normalmente, na graduação. E aí o seu maior desafio é fazer a aproximação das escolas
com o mercado, né, com esse público consumidor e com as indústrias, né? Exato. Vamos começar, então, como é que você, nos seus cursos de extensão, como é que você faz a aproximação dos alunos com o mercado consumidor, na prática? Tá, bom, a gente começa, tem alguns, né, cursos de 180 horas, 130, depende muito, mas a maior parte do tempo, né, como eu brinco com o pessoal, a maior parte do tempo a gente vai estar na rua. É a parte mais difícil, que é entender, é conversar com as pessoas, né, e entender o que de fato é importante que aconteça, né? Assim, como eu falei para você naquele livro do Thierry Casasian, né, A Veracidade das Coisas Leves, né? Ele fala assim, a gente não precisa reinventar a roda, ela já foi inventada, né? Então vamos entender de fato o que é necessário. E na maior parte das vezes é refazer o que já está feito. Né? Ao invés de criar uma coisa que nunca foi feita, novidade, então peraí, né? Será que de repente tem tanta coisa aí para a gente refazer, redesenhar, repensar? Então, quando a gente vai primeiro ao mercado, né, uma experiência para em São Paulo, né, lá no Centro Universitário do Senac, por exemplo, a gente está muito perto do Largo 13, que é uma loucura maravilhosa. O Largo 13 é fantástico, tem um mundo. Fervilha, gente, ali, né? Quer dizer, nossa, fora da quarentena. Em outros tempos. Agora não, né? Mas um lugar fantástico, né, para a gente poder conversar e entender. Isso é uma parte. Aí depois a gente vai, antes da gente sentar, começar a desenhar, projetar, tal. Nós vamos fazer uma embalagem, tem que ser injetada, tal. Vamos numa indústria de injeção. Felizmente, as indústrias têm conseguem, com as quais a gente conversa, dão essa facilidade da gente ir até lá, eles contarem um pouco, né, como é o processo e tal. E aí depois, a terceira etapa, que na realidade é quase a menor de todas, em termos de tempo, agora nós vamos sentar e projetar. Né? Vamos lá, a escola tem laboratório, maquetaria, tal, não importa, material, cartolina, papelão, papel celofane, vamos tentar botar cara naquilo ali. Aí depois que você fez um protótipo, né, volta ao mercado e mostra, né, fala assim, se o cara olhar assim, o que é isso? Eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Tem que voltar para a escola e refazer. Vamos voltar, o que não entendeu, né? Então, é uma dinâmica muito legal isso, porque, na realidade, na hora que você sai da escola, né, você estará no mercado e não vai estar sozinho. Você vai estar trabalhando com o pessoal da produção, da engenharia, né, de vendas. Eu tive a oportunidade, né, aí na minha carreira, durante há quase não, já completou 28 anos, eu dando consultoria para a Grendene, no Rio Grande do Sul, que é uma empresa de calçado, de injeção de calçado plástico. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar... Fabricante da Melissa. Oi? Fabricante das sandálias Melissa, da marca Melissa. Não só a Melissa, mas também a Melissa, né? Eu tive que trabalhar praticamente com todas as áreas lá. Com a área de design, com a área de comunicação, com vendas, mercado interno, mercado externo, TI, produção. Porque assim, a hora que... E qual era o desafio? Por que a Grendene te chamou para integrar a equipe? Qual era o desafio maior de vocês? É uma história maluca. Nos anos 70, tínhamos um pequeno escritório em São Paulo, a gente de estudante, né, com vários colegas de faculdade, e que a gente fazia um pouco de tudo, né, o que dava. Planta de prefeitura, projeto gráfico, o que pintasse, né, um aprendizado assim, muito bacana. E aí, num determinado momento, um dos sócios, que hoje é o Edson Matsu, que é diretor de design da Grendene, recebeu uma proposta. Como
Era um escritório maluco, porque a gente tinha os nossos clientes e cada um tinha os seus também. Cada um na sua, né? O Edson, um grande ilustrador, desenhista e tal. E ele foi chamado em 86 para desenvolver alguns produtos lá na Grendene. Passado um tempo, ele lá, né? Ele foi chamado não para desenhar calçado, ele foi chamado para desenhar uma bicicleta, que era para ocupar as máquinas injetoras enquanto a temporada não era de produção. Mas, obviamente, talentoso que ele foi ficando e montou uma área de design. E em 92, ele me indicou para trabalhar na Vulcabras, em Jundiaí, que era uma empresa da Grendene. E aí fui sentar lá com um dos donos da Grendene, né, o Pedro Grendene, para uma entrevista. Aí ele me perguntou, bom, então você é um cara especializado, especialista, sabe desenhar calçado, tênis, né? Fabricava tênis lá. Eu falei, olha, é o seguinte, eu nem uso tênis direito. Nunca desenhei um. Mas ele falou, legal, é isso que a gente quer. Falei, mas não é por isso que você estava lá. Mas não foi por isso que ele te chamou. Você foi para lá por quê? Você não foi para desenhar. Você foi para levar um conceito. Eu fui lá para levar, assim, na realidade, né, eu entendendo como é que acontecia, né, uma empresa que tinha 8 licenças de marcas estrangeiras, né, que fabricava o que essas marcas alemãs, francesas, inglesas, né, fabricavam o que eles faziam para a coleção internacional deles, para a coleção deles. Europa, Estados Unidos, Hemisfério Norte. Sim. Não tinha nenhuma no Hemisfério Sul. E aí o que a gente entendeu lá, montamos uma área, né, para isso, a gente entendeu que, aquilo que eu falei no começo, vamos ao mercado? Vamos ao mercado então, entender... aproximar a empresa de quem a consome, ouvir o cliente, ouvir o consumidor. Exato. Mas não só o consumidor de alto poder aquisitivo, todo consumidor. Na realidade, né, assim, o foco, quando eu falo da produção em massa, né, o foco sempre é naquele consumidor de menor poder aquisitivo. E que, às vezes, é aquele que a gente está mais distante. Porque a gente vai legal, a gente, na nossa formação, estuda livros, né, conhece e estuda os designers internacionais, a história do design no mundo, Bauhaus, tal. E aqui, e nós? Né? Essa grande massa de, como eu falei no começo, essa grande massa de consumo, que às vezes não sabe nem o que é design e tal, mas precisa. Então, lá na Vulcabras, a gente fez uma revolução boa, né? E, obviamente, de uma forma colaborativa. Né? Design não existe se não for colaborativo. Né? Eu falo cocriação. Eu estou cocriando com o consumidor. Eu estou cocriando com o pessoal da produção, entendendo como se produz. Poxa, ouvindo todas as partes. Né? Tenho que desenvolver materiais para o Brasil, materiais que respiram, que ventilem, né? De couro, né? No verão, né? No Nordeste não faz sentido. Né? No Sul, talvez, mas talvez eu tenha que ter também, e tem que diversificar. Né? Assim, na hora que você faz uma coleção, a Adidas, né? Por exemplo, faz uma coleção para a Europa, o clima todo é mais ou menos parecido. Agora aqui não. Né? Agora estamos chegando no inverno. Né? Eu estava vendo aqui no Urupema, em Santa Catarina, de manhã está fazendo 3 graus. Né? E lá no Nordeste continua fazendo 30. Como é que a gente trabalha essa questão de mercado? Para atender esses diferentes mercados, fatias de mercado. E a hora que a gente fala em produção massiva, né, a gente tem que entender o desafio muito bem, é maior. Né, por conta desse volume, né, essas diferentes linguagens que a gente tem aqui. Né, essas diferenças, como a gente falou, culturais, né, que remetem, por exemplo, né, como a gente até já conversou, você anda pelo interior do Nordeste, que é maravilhoso, a importância da cor. As casas são
casinha simples, mas aquele colorido fantástico. As pessoas, a roupa das pessoas é colorida, né? A natureza, a nossa natureza é colorida, né? Nossa, País tropical. tudo, né? Assim, As frutas são muito coloridas, as flores, né? tudo, né? A gente tem essa vantagem competitiva, né? Uhum. Perto de outros países, né? Uhum. Onde falou assim, aqui, fora a nossa questão geográfica também, né? E a cultural que vem atrás disso, como a gente fala, o Brasil é o país que mais recebeu imigrantes do mundo, no mundo inteiro, Sim. do mundo inteiro. Então, olha só, né? Que coisa, como é que você projeta, se você não estiver conversando com as pessoas, né? Será que a gente vai projetar mais do mesmo, né? Design, como eu falo, design é experimental. Se for repetir sempre a mesma coisa, né, perde a graça, né? Assim, acho que é triste, né? Então, essa brincadeira que eu falo com os alunos, né? Gente, sai da prancheta, vai para a rua. Óbvio, tem que ler, estudar, né? Tem livros fantásticos que nos dão referências, né? Aumentam o nosso repertório. Agora, o maior aprendizado, eu acho, para mim, né, na minha experiência, está na rua. Né? E, como eu te falei... Fernando, como é que o design pode ser uma ferramenta de transformação social? Né? Como já dizia o Victor Papanek lá nos anos 60, né? E que ainda é tão atual. Né? Eu gosto muito de ler as coisas, a obra toda deixada pelo Papanek, né? Que foi na verdade, foi o pioneiro, né? No conceito do design sustentável. Criou uma polêmica danada na época, mas foi cada vez mais sendo respeitado, conquistando espaço, e hoje, aliás, a Fundação Victor Papanek lá em Viena promove debates muito interessantes, né? Sim. Mas como é que o design, né, pode ser essa ferramenta de transformação social que já pregava o Papanek, e eu sei que você é dessa linha também, que eu também ele sou. falava, né? Ele falava muito que é fazer o design para o mundo real. Sim, né? o livro Não que ele mundo deixou escrito, maravilhoso. Né? Assim, estar no mundo real, né? Também eu tenho livros dele aqui também, que, nossa, né? Imagina que Você não sabe sai que dizem que é o livro de design mais lido em todo o mundo, até hoje. Um Com livro certeza. escrito entre os anos 60 e 70, né? Ele morreu em 98, por aí, assim, alguma coisa assim, e continua atual, assim, atualíssimo. Sim. Né? Porque assim, ele não dava fórmulas. Como eu falei, design não tem fórmulas. Ele dava, o Papanek sempre trabalhou muito os conceitos de vida. Né? Se a gente vai falar para o mundo real, é mundo que tem vida. Você não desenha para um lugar que não tem nada. Então, acho que essa questão dele... A Jussara está aqui perguntando o nome do livro. É Design para o Mundo Real, Victor Papanek. Isso. Depois eu mando para ela também. Eu vou colocar, depois da nossa entrevista, eu vou fazer um post colocando todas as dicas das coisas que a gente sugerir aqui. Né? Então, assim... Mas você estava dizendo que o Papanek trabalhava com conceitos que são hoje muito atuais. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fala fazer o design para desenhar para o mundo real, né? A gente, reforçando o que eu falei antes, a gente precisa estar nesse mundo. Né? Então, por exemplo, acho que eu até havia te contado, né? Experiências. Né? Quando a gente fala assim, às vezes o design pensa que é só produto. Né? Você olha, é sapato, é um liquidificador, né? É um porta-retrato, não importa. Mas, assim, o que a gente tem que estar muito claro é que, na hora que a gente está falando para o mundo real, a gente não pode esquecer, né, dos materiais que a gente vai usar. Por quê? Existe o descarte natural do consumo. Isso é uma coisa que ele sempre, né, também nos seus conceitos, né? Quando a gente falava, tem os livros, né? Hoje a gente fala do berço ao berço, né? Não mais. Né? Antigamente a gente falava do berço ao túmulo. Né? Credo de credo. Né? Hoje é do berço ao berço, nada se... Né? A gente não pode jogar nada fora. Né? Não deve. Pensar em toda a cadeia. Pensar em toda a cadeia. Desde a criação, produção, mercado, descarte, e esse descarte voltar a ser produto. Né? Como a gente faz em casa, inclusive, né? Com alimentos. Né?
Você corta, separa, guarda os cabinhos da couve depois para fazer um risoto, não sei o quê. Vamos jogar. Ou senão você tem uma composteira que ajuda, né? Mas assim, essa é a vida, né, do design. Virar Na hora adubo que a gente orgânico. está, né? Então, Virar adubo orgânico, desculpa. Isso aí, né? Então, como isso é uma coisa... A gente está, né, como eu falei, no país que tem esse grande consumo, né? A gente vai, né, aos lugares. Quando eu falei assim, vamos sair um pouco do produto, né, de consumo imediato, né? Eu vou falar dois exemplos, né, onde a participação das pessoas, da comunidade, muito forte. Né? Um deles, aqui em São Paulo, uma parceria com a Universidade Mackenzie, com os cursos de arquitetura e design, e num projeto da Unesco, onde então era uma escola da Universidade de Montreal, né, no Canadá, Roma La Sapienza, na Itália, Meiji University, no Japão, em Tóquio. Vieram alunos dessas escolas, 10 alunos de cada uma dessas escolas para cá, e nós fomos desenvolver um projeto, né, para uma região, né, de favelas, ali no Vale do Rio Ticoatira. Né? E a primeira coisa, assim, bom, temos que desenvolver alguns projetos para lá, né? A questão urbana, equipamentos urbanos, tudo. A primeira coisa, né? Tinha japoneses, italianos, canadenses, né? Nós, brasileiros. Banco para praça, mas aí a praça não existe, né? Pois porque na periferia nem praça tem. Então, assim, tem que criar os espaços coletivos, né? Exatamente. Então, se você pega a experiência, né, desses 3 países, né? Um da América do Norte, um no Canadá, um na Europa, outro no Japão, com experiências diferentes das nossas, né? Aqui a gente conhece mais de perto. Na Itália tem até uma ou outra, mas imagina, não tem favela no Japão, né? No Canadá. E a gente foi lá primeiro conversar com as pessoas, com os moradores, para entender que tipo de equipamento. As necessidades. Quais as necessidades, né? O que era o mais importante naquele momento? Bom, é um projeto que durou 2 anos, quase, né? E foi em colaboração com a prefeitura. Na época era o Haddad prefeito, a subprefeitura da Penha, que deu um apoio fantástico, logístico, inclusive. E, no final, tivemos diversos projetos, equipes colaborativas. Quando eu falei de cocriação, né, equipes colaborativas. Cada equipe tinha aluno de todos esses países. Não era assim, a equipe do Japão, a equipe da Itália. Não. Então, isso foi muito bacana, porque a gente foi entender com outros repertórios também. Não é porque nunca fizeram e não conhecem, que não tem opinião. Né? Vou falar, design é experimental. Vamos experimentar com o repertório dos outros. Né? E a comunidade também era envolvida na feitura das peças? Total. Reuniões com eles. Né? E um projeto que durou 2 anos, os estudantes vinham e voltavam, sempre 10 de cada escola com os professores. Mas, infelizmente, aí mudou a prefeitura, foi engavetado. Né? Sim. Mas foi muito rico o resultado. Né? Um trabalho intenso, ultra intenso da Universidade Mackenzie com seus professores, né? Mas resultou num tremendo aprendizado. Infelizmente, para os moradores, ficou vazio. Mas trouxe para os alunos, né, dessas escolas, particularmente do Mackenzie em São Paulo, né, um entendimento melhor do que é projetar para pessoas de baixa renda. Né? Hoje a gente fala, né, os conjuntos habitacionais, se você vai em alguns, como a gente conhece, né, cadê a laje do carinha que morava na favela, que reunia os amigos? Né? Aqueles conjuntos, aqueles quadradinhos que mal cabem uma poltrona, uma cama. Tira a laje do cara e morre de tristeza. É onde ele toma o sol, onde faz a festa, toma a cerveja. A laje é fundamental para o churrasquinho, para a cerveja. Né? Então, esse foi um projeto que deu uma experiência, com certeza, para os alunos, fantástica.
né? Uhum. Porque uma coisa é você Isso tem a projetar uma ver... casa de 500 metros quadrados. A outra é você projetar uma casa que a pessoa que não Tá cortando aqui um pouco para mim, não sei se é para legal, vocês. mas projetar para um grupo de pessoas, né, que não teve essa vivência. Uhum. Né? Uhum. E um outro exemplo, aí acontece, eu falei, eu tenho uma parceria lá com a... Não pode falar, eu saio falando, senão você já viu, pode me Não, interromper. complemento, eu ia te perguntar, eu acho que eu vou te perguntar o que você ia dizer. Isso está relacionado com esse trabalho que hoje você faz com as prefeituras de Saint-Étienne, na França, e Seul, na Coreia do Sul, nesse programa chamado, no âmbito do programa Human Cities da Unesco? Vamos lá. É. Lá com Saint-Étienne tem uma parceria desde 2002. Uhum. Né? E eu fui para lá pela primeira vez, né? Quando a gente escutou, quando eu praticamente escutei falarem sobre design sustentável. Uhum. O que era isso? No Brasil, né, não se falava com esse nome, né, com esses termos, com essa denominação. Uhum. E lá eu conheci, foi que eu conheci o Thierry Casasian, autor lá do livro, aí A Idade das Coisas Leves. E aí a gente fui, inclusive, através da Grendene, né, que sempre apostou muito, né, nessas questões. Mas o que é design? Não saber. Vamos lá saber, vamos lá descobrir. Né? Matsu, junto, né? Íamos lá e íamos descobrindo juntos também. Vocês foram para Saint-Étienne porque lá tem a Bienal Internacional do Design. Tem a Bienal Internacional do Design que existe desde 98. Né? Tá. E onde entra o programa da Unesco nisso? Saint-Étienne, em 2010, foi alçada, né, a Cidade Design Unesco. Tá. Né? É parte daquele programa da cidade que você conhece, de cidades criativas. Sim. Né? No Brasil, a gente tem Curitiba, né, como cidade Brasília, design. Fortaleza. Brasília, agora Fortaleza. E demais outros, eles dão diversas denominações, né? Culinária, como Florianópolis, tal, tem, cada uma tem, é um programa muito grande. Em 2010, Saint-Étienne foi alçado, então, a cidade design, Unesco. E a Bienal já vinha crescendo, né? E hoje é uma coisa fantástica. Tem gente, é uma cidade de 200 mil habitantes, quase isso, mas com uma energia muito grande. Tem escolas de engenharia, de design, de arquitetura, né? E aonde essas escolas vão às ruas. Né? E então, em 2017, uma experiência muito bacana, né, dentro desse programa, né, que eu vou ligar aí com o Seul, né, aqui do Human Cities, né? Como é que você projeta, de fato, trabalha os espaços urbanos, né, justamente para com as pessoas, né, que elas entendam aquilo que foi projetado, né, não seja, às vezes, só uma escultura. Né? Que não seja só contemplativo, que seja funcional, que é a missão do design, né? Uma delas. Uma experiência, e essa teve uma experiência muito legal aí em 2017, dentro desse programa, lá em Saint-Étienne, né? Que a prefeitura cedeu, né, junto com um grupo lá que eu falei para você, o Captain Lud, né? Um grupo de design ultra legal, tem uma brasileira lá, né? A Juliana Gotila e o Paul. Né? Então, assim, eles montaram um projeto onde que a gente trabalhou num terreno cedido pela prefeitura com a comunidade local de imigrantes. Né? Terreno limpo, conseguimos todo o material, assim, pallet, tubo de papelão, plásticos, o que dava. Né? Assim que o que tinha, né? Era o que tinha. Era o que tinha. E sentamos com eles para a gente desenhar junto. Né? Não só desenhar, entendendo. Né? Quando eu falo desenhar, é eles desenharem também. E a gente, né, com a nossa, vamos dizer, com a formação,
interpretar o que eles estavam falando para que uma coisa que fosse viável de ser feita, né? E eles ajudaram a construir também, né? Então, não sei se você chegou, acho que nem deu tempo, um link de um filminho que eu mandei lá, a molecada com furadeira, né? Então, desde criança a adulto. Não. Uhum. Uhum. Desejos. E a gente transformar aqueles desejos, aquela coisa que às vezes é intangível, uma coisa tangível. Em algo e ficou tangível, ficou legal, um lugar ultra bacana. Tudo bem, ficou um lugar efêmero, porque trabalhamos com materiais de descarte, tal, papelão e tal, mas serviu, né, de aprendizado para projetarmos, né, as coisas um pouco mais definitivas, né, de ambientação. Né? Ô, Fernando, e esse trabalho hoje com Saint-Étienne, vocês continuam esse trabalho? Em Seul, você vai repetir essa experiência que você teve em Saint-Étienne e você vai trazer isso para o Brasil também? Não, em Seul é uma situação diferente. Seul, hoje, eles se denominaram, eles são, né, cidade design também, né? E por conta desses projetos lá em Saint-Étienne, eu ter trabalhado lá, conheci também pessoas de lá de Seul, designers e tal, eles me chamaram para, aqui no Brasil, representá-los numa premiação, né, de design urbano, né? É o Human Cities, né? Human City Design Hour, né? Premiação, né? Então eu estou aqui atrás, né? Estou me comunicando, né? Estou tendo uma grande ajuda, né, do Centro Brasil Design lá em Curitiba, né, para disseminar, né? Não falo aqui infelizmente aqui no Brasil, né? Do que eu conheço, vou falar do que eu conheço. Para mim tem 2 lugares referências de design. Né? Um é o Centro Brasil Design e o outro é o Museu da Casa Brasileira, né, em São Paulo, né, que tem programas fantásticos, tal, que já tive oportunidade de interagir lá com eles, participar de júris e tal. Mas se você pensar em termos de Brasil, hoje a gente não tem um grande movimento. A gente tem algumas coisas, né, assim como o Centro Brasil Design em Curitiba, que tem uma ação fantástica, o Museu da Casa Brasileira também, de outro lado, com uma série de ações, né? E então eu estou buscando, né, estou me comunicando com arquitetos, designers, institutos... Vamos aproveitar para contar aqui, então. Né, universidades, né, para que eles se inscrevam seus projetos nesse concurso. Olha, gente, quem estiver me ouvindo, o prêmio é de $85 mil. Com o dólar a quase 6 pau, gente, não é troco. Não é troco. Né? Mas, assim, projetos que tenham sido executados, implantados, né, nos últimos 5 anos. Né? Depois, eu vendo aí para esse grupo que está aparecendo aí, eu compartilho, né, também os links, tudo. E projetos que tenham sido implantados em áreas de convívio social. De convívio social. Né? Não são ambientes fechados, não. Praças, lugares onde as pessoas possam se interagir. Lugares de interação. Né? Eles chamam lá de interações entre humanos. Né? E como é que... porque tem que ser, né? Tá certo, né? Escuta, e as pessoas que quiserem se inscrever, como elas fazem? Bom, tem o link, né, Bom, quem tiver aí ouvindo, tal, pode entrar em contato comigo. Eu mando os links, né? Tem uns PDFs, tal, com algumas explicações, tal, né? Os links estão todos em inglês, tudo a gente fala, né? Aí, né? Mas, assim, é uma premiação interessante, porque também a gente vai submeter, né, o júri. Eu no Brasil, né? Tem gente na França, a Josiane Frank, que é
da Cité du Design de Saint-Étienne, né? Tem gente na Itália, tem gente no Japão e a maior parte na Ásia, tá? Também, né? Na Coreia, né? Então, é uma coisa interessante, porque a gente vai também submeter projetos da gente aqui a uma outra cultura. Sim. Né? O júri é variado. Tem gente nós não somos o júri, nós somos somos o comitê de direção. Tá. Então, quem quiser saber mais para participar, tal, me manda uma mensagem, alguma coisa assim, eu vou disponibilizar com você também, Eliane, né? Tá. Material. Depois você me diz, sim, você depois me diz o que eu posso disponibilizar aqui nas redes sociais da Feira Conexão Design sobre isso. Que eu vou fazer um post dando essas informações todas para as pessoas poderem, dos livros, legal, link do prêmio, tudo isso que a gente está conversando. E sem contar que essa conversa toda nossa, depois, ela fica no IGTV da Feira Conexão Design. É só clicar lá no íconezinho da televisão que aparece toda a programação, né? Inclusive com você e com as outras, da Joyce Jopé, fantástico, que nos apresentou, né? Aliás, deixa eu agradecer aqui a Joyce Jopé. A Joyce é uma pessoa fantástica, assim, ela é agitadíssima, né? Também aí que nos apresentou. Viaja para o mundo com design brasileiro, né? Uma grande fomentadora do design nacional, do design para as massas, e está à frente, né, desse projeto Objeto Brasil. Né? E foi a pessoa que nos apresentou, né? Agradecer aqui a Joyce. Né? Conexões. Joyce, oi, ai. Ô, Fernando, e como você traz essa bagagem, isso que você desenvolve em Seul, em Saint-Étienne? Como é que você traz? Você já conseguiu trazer isso aqui para o Brasil? Você estava falando do trabalho com a Mackenzie, com a Universidade Mackenzie. Sim. Mas existe alguma possibilidade até de trazer esse prêmio para o Brasil, né, com apoio da indústria, patrocínios? Olha, a gente hoje tendo 3 cidades design no Brasil, facilita. Eu acho que nós somos os únicos, eu preciso lembrar do mapinha lá da Unesco, mas acho que nós somos o único país que tem 3 cidades design. Né? Eu acho, não tenho também, né? A gente tem um tamanho continental. Pois é, né? Precisamos ter mais cidades de design aqui. Né? A gente precisava mais unir um pouco, né? Porque às vezes as ações são muito pontuais, né? Importantes, interessantes e pontuais. Né? Nós temos pessoas aqui, como a Joyce, também muito ligadas, né? Como a Adélia Borges, né? A Ethel Leon, também, que são pessoas muito ligadas no tema e que disseminam também essa cultura. Sim. Né? Agora, uma coisa é a gente... Como é que a gente faz de fato um evento? Tudo bem, agora não, né? Mas, puxa vida, a gente conseguiu já uma vez trazer a Bienal de Design para o Brasil em 2010, né? Através de Lei Rouanet, né? Buscando o Nicola Goretti em Brasília, que é arquiteto também, conseguiu fazer uma estrutura fantástica para isso. Né, que movimentou diversas capitais, né? Na época só Curitiba, né? Não, acho que nem Curitiba era cidade de design ainda, né? Mas enfim, eu acho que a gente precisa de uma união maior. Né? Acho que até a própria quarentena hoje está proporcionando isso, né? A gente conversar com mais pessoas ao mesmo tempo, como agora a gente está fazendo. Né? Porque a gente fala, não, faz uma reunião aqui, reunião ali. Não, hoje você, puxa, estamos falando, sei lá, né, com tanta gente bacana aí, né, que pode ajudar. A gente não está falando... Porque o fato de trazer um evento, com os outros. Esses eventos, não é só o evento em si só, por si só, a festa toda que acontece, né, mas é ele poder ser o catalisador, né, de várias forças que atuam no Brasil, nos países vizinhos, né, no hemisfério norte, dessas discussões todas e ações todas, e trazer isso para cá e fazer a coisa acontecer. Então, essa força aglutinadora que você está dizendo, né? Que ainda bem que a gente tem o Museu da Casa Brasileira, o Centro Brasil Design em Curitiba, mas fortalecer, inclusive, essas instituições, né? Se a gente pensar quantas escolas de design, quantas faculdades de design de arquitetura nós temos hoje no Brasil, só aqui em Ribeirão Preto, onde eu moro, tem 5. Uma cidade de 700 mil habitantes. Como é que a gente conseguiria juntar essas 5
com mais as outras 300 do Brasil? Né? Por que será que as escolas têm que estar estanques, isoladas assim? A gente falou, legal, vamos fazer intercâmbio com a escola nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. E entre a gente aqui, quantas escolas bacanas nós temos aqui? Por que não alunos do Sul poderiam ir para a universidade no Nordeste, né? No Norte. Nossa, tem a Universidade Federal do Cariri, olha que repertório que se tem lá. Federal do Amazonas, sim. Né? No Mato Grosso, né? No Nordeste, no Sul. Né? Tanto as escolas públicas quanto as particulares, excelentes. Já tive a oportunidade de trabalhar com diversas, Unicinos, Universidade de Caxias, Federal do Paraná, Federal da Bahia. Né? A gente aprende a Federal lá no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, a gente tem uma diversidade. Né? Deixa eu te... a gente tem 6 minutos para encerrar. E não adianta, porque o Instagram nos corta. Eu queria muito que você, como a gente falou, a gente tem falado muito sobre a questão da massificação do design, né? O design chegar a populações de baixa renda e tudo isso interessantíssimo. Uma coisa está linkada à outra, mas eu não queria que a gente fechasse essa conversa sem você falar desse conceito do design sustentável nesse livro Materialidade que você ajudou a trazer, traduzir aqui para o Brasil, que é esse livro desse profissional francês com que você teve contato lá em Saint-Étienne, na Bienal Internacional do Design de Saint-Étienne. Qual que é o conceito intrínseco ali ao livro Materialidade? O livro, na realidade, se chama Materiologia. Materiologia. Desculpa, Materiologia. Bem corrigido. Né? Eu conheci os autores, né? A Elodie Ternot e o Daniel Coulard. Ele é arquiteto, ela é designer e engenheira química. Uma coisa raríssima de se encontrar. Eles escreveram esse livro. Eu os conheci em 2010, quando eles estavam montando a materioteca lá da Cité de Design, em Saint-Étienne. É um sonho de fazer aqui, né? Eu tenho feito contato com escolas para a gente trazer dentro desse conceito do livro, que na realidade ele é um livro que foi feito para arquitetos e designers, que não é um livro técnico, vamos dizer assim, né? Porque, como eu já falei, assim, a tecnologia é feita para ser quebrada, né? Para se superar, para a gente fazer cada vez coisas diferentes. Mas ele traz uma visão muito interessante de uso de materiais. Desde os plásticos, dos materiais vítreos e cerâmicos, né? dos metais, né? Uma visão diferente, né? E mais numa linguagem mais acessível, né? Eu posso até depois, para quem quiser, eu escrevi o prefácio, né? Eu trouxe o livro para cá. Graças a Deus, a gente tem a editora do Senac aqui, que tem editado esses livros em português, né? Que eu tenho trazido de lá. E tive a oportunidade de escrever, então, de fazer a revisão técnica do livro, junto com meu filho, que é engenheiro de materiais, e escrever o prefácio, dizendo a importância, né, da gente conhecer, como designers, conhecer materiais. Não só as suas aplicações convencionais, mas principalmente as inusitadas. Aquelas que são fora do comum e que podem nos surpreender. Né? A surpresa é um fator fantástico. Né? E o erro é o que faz a gente se surpreender. Quanto mais a gente erra, mais a gente fez e mais a gente se surpreende com o resultado. Mais a gente aprende. Não que o sucesso não seja legal, mas o erro é legal, pacas. Inverter o processo. Não criar o produto, a ideia e depois buscar o material. Mas a partir do material existente, do conhecimento, né, dos materiais, desenvolver o produto. E quanto maior o conhecimento de material, maior a diversidade e possibilidade também de criação desses designs. Né? O designer é uma pessoa, tem que ser ele é multifuncional. Tem que entender de produção, tem que entender de artesanato, tem que entender de material, tem que entender de psicologia, tem que cocriar sempre. Tem que ouvir muito. E eu estou falando muito, Fernando, mas eu também sei escutar.
É verdade. Ô, Fernando, e também saber, conhecer como é que é o processo de degradação dessa matéria-prima. Exato. Né? Por isso que eu Porque levo aí os a gente alunos. retoma o nosso conceito de sustentabilidade. Eu sempre levo os alunos em cooperativas de catadores, para eles Uhum. entenderem como é que chegam as embalagens, os materiais que são descartados para reciclagem. Né? Porque um problema sério que quem tem hoje é volume. Né? Sim. Uma garrafa PET tem um tremendo volume e não pesa nada. Tem ar dentro, né? Que não pode ficar transportando. Então, assim, a importância de chegar no final do ciclo. Por isso é importante a gente conhecer muito bem materiais. E o livro Materiologia é fantástico para isso. Né? Ô, Fernando, a gente já está aqui na contagem regressiva, faltam 1 minuto e 30 segundos. Opa, vamos E lá. eu queria muito que você deixasse, com essa bagagem toda sua, uma mensagem para esses designers que estão acompanhando a gente aqui, mas não só designer, né? Arquiteto, publicitário, consumidores, né? Gente que frequenta a Feira Conexão Design ou que simplesmente se interessa pelo tema design. Né? Tem Deixa uma uma mensagem frase, para né? Tem uma frase que eu gosto de usar, né? E ela foi construída em conjunto, particularmente com o Matsu, lá da Grendene. Né? A gente sempre discutindo, né? Como fazer, o que fazer. Né? Então, fala assim, o design é a mais poderosa ferramenta coletiva demolidora de impossibilidades e de inclusão social. Isso, para mim, ela pode mudar uma hora dessa também, mas assim, essa frase eu gosto muito de falar, porque é demolidor de impossibilidades. Ah, não dá para fazer, calma, vai dar. Não dá hoje, mas daqui a 2 minutos a gente faz. A gente não pode ficar quieto. Pode parar. Meu querido, olha, essa conversa foi com o Fernando Mascaro e eu agradeço muito